Wagner, eu estou presidindo essa iniciativa, né, Iniciativa Internacional para o Agronegócio Brasileiro. E aí eu vou fazendo um pouco de outras coisas também, mas o foco central é o trabalho é o agronegócio e a internacionalização do agronegócio de uma maneira mais... Vis-a-vis a questão do Green Deal da União Europeia, imagino que seja... Vis-a-vis tudo, né? Você chegou quando? Cheguei dia 2. Uma semana. Já não... Nada mais me agrada. Acho que a comida todo dia é a mesma coisa. As comidas do Brasil, que hoje você come feijoada, amanhã você come acarajé, depois você come salada. Aqui é tudo a mesma coisa, eu já não aguento mais. O que está acontecendo é que houve um compromisso de países e de entidades internacionais, de que nós vamos descarbonizar o mundo, né? Há um compromisso de todos em atingir esses objetivos. Ninguém assume esses objetivos com a intenção de ignorá-los. Não existe nenhum balizamento internacional de como fazer isso, de como chegar lá, né? E os países estão tomando iniciativas unilaterais, eles estão decidindo, olha, já que ninguém está organizando, né, a bagunça, eu vou fazer o que eu acho que tem que ser feito, a maneira que eu acho que é a melhor forma de chegar lá. Com a alegação de que a sua medida melhora o meio ambiente, combate as mudanças climáticas, etc., etc., dá legitimidade quase que automática a qualquer barreira comercial que você imponha na fronteira, né? Muitas vezes isso é necessário, muitas vezes isso é legítimo, muitas vezes não é. É interessante você falar isso do financiamento, porque ontem eu estava acompanhando um painel com o pessoal do Banco do Brasil que eles falaram justamente que o dinheiro existe. O dinheiro existe para o financiamento, mas o que precisa é de ter mais taxonomia, de ter organização, etc. Como que vocês estão acompanhando essa questão entre o discurso e a prática? Não tem cartão de crédito? Que você sabe que existe dinheiro invisível lá que a gente vai gastar. Até que tem cartão com limite e aí seu limite acaba. Então eu vejo isso muito como um cartão. Existe um dinheiro, mas cadê? Ele é invisível. Então acho que nessa divisão da fatia do bolo, que é disso que nós estamos falando, a gente precisa que as fatias, a gente sabe que isso é uma questão de utopia, achando que vamos ficar com o mesmo tamanho do bolo. Mas a gente precisa pelo menos tentar, porque o não a gente já tem. Informação, Marina, é poder. Então, você fala o que é conveniente. A nossa preocupação é que essas medidas elas podem gerar quase que um efeito dominó. Um país adota uma determinada medida e diz, você vai fazer isso, então eu também vou fazer contra você. E aí fica uma corrida para o pior resultado possível, né? Quer dizer, cada um querendo piorar a situação do outro. E aí, em vez de você ter uma coordenação que leva a uma aceleração da consecução dos nossos objetivos, você pode terminar tendo uma corrida que atrasa a consecução dos objetivos, que dificulta a consecução dos objetivos. Por quê? Porque você dificulta os investimentos são mal alocados, as políticas públicas tomam um direcionamento equivocado. Que a gente veio com o apoio do Fundo Casa, que pagou, e junto com a Oxfam, que ajudou a pagar nossas despesas, porque aqui é tudo muito caro, né? Principalmente a gente tem o metrô que é de graça, mas em compensação tu gasta muito em alimentação. Então assim, se não fosse o apoio da filantropia do terceiro setor, nós obviamente não estaríamos aqui. Tanto nas outras COPs, quanto nessa. Não estaríamos. Porque a gente não dispõe de recurso para ter essa despesa. E o governo também não contribuiu com nenhum colaborador eventual para que pudesse participar do evento. É natural que com mudanças de governo, com a mudança da cultura ideológica de um governo, e falar de um governo que não é ideológico, para mim, é uma falácia, né? Todo governo é ideológico de alguma forma. Isso é natural. O que eu acho, quer dizer, a minha política externa, né, é de não necessariamente comprometer minha relação com ninguém. Eu posso atribuir prioridades, eu posso me aproximar de determinados polos, de determinados mercados, sem necessariamente rejeitar ou antagonizar outros mercados. Então, quanto mais, é aquilo que eu falei, quanto mais polivalente nós pudermos ser, melhor. E são poucos os países no mundo que têm esse capital, né? O capital da conexão
da múltipla conexão, da conexão flexível com os vários mercados, com vários polos políticos do mundo, e que é uma coisa que é vista com naturalidade. Como o Brasil também pouco conhece da história dos quilombos, então a nível internacional também tem muita dificuldade nas pessoas entenderem o que são as comunidades quilombolas, né? Para que a gente serve, para que a gente existe, é como se a gente fosse um corpo à parte da sociedade e não somos. O que nós estamos dizendo é que o documento oficializado pelo Estado brasileiro não cita quilombos. O documento não cita o decreto 4887, não cita o artigo 68 da Constituição Federal. E isso precisa ser corrigido, porque senão na COP do ano que vem, de novo, esse documento vem com esses equívocos, e na COP 30 no Pará é só o que está faltando a gente chegar lá e também não ter quilombos escritos no documento. A gente precisa que o Estado brasileiro oficialize, reconheça, para de invisibilizar os quilombolas. Então, todos os documentos oficiais, eles precisam constar os indígenas e precisam constar que os quilombolas também existem. Porque senão a gente está aqui fazendo o quê? Porque não adianta o governo propor painéis, sendo que no documento oficial o governo não citou a gente. Então é isso que nós estamos falando. Aqui a COP é também um lugar em que você tem os governos e também a sociedade civil, né? E me parece que nessa questão, especialmente da transição energética, né, a participação do setor privado e da sociedade civil acaba tendo um peso muito relevante. Isso talvez complique mais as coisas? Eu acho que é inevitável que isso aconteça. Inevitável. Por um motivo muito simples. A transição para a economia verde, para nós atingirmos todos esses objetivos que foram negociados lá em Paris, lá atrás, na convenção, você precisa de fazer investimentos trilionários. Os bancos internacionais não vão conseguir financiar isso. Os governos não têm orçamento para isso. Quem é que, no fundo, vai financiar isso? É o setor privado. E quem é que vai pagar a conta disso tudo? É a sociedade. Então, ter a sociedade aqui presente discutindo isso é importante, porque, no fim das contas, eles vão pagar, a sociedade vai pagar. E as empresas e as grandes companhias, os produtores, o grande, o pequeno, o médio, o micro, todos eles, de alguma maneira, vão contribuir para esse processo também.